Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um, sobre cada família aqui representada. Vamos abrir a palavra de Deus num texto do Antigo Testamento. Na verdade, eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Joel, no Antigo Testamento. Eu sei que nós temos nossos monitores que sempre apresentam aqui os textos, mas hoje, especialmente, se você está com a Bíblia, ou se você está com o seu aplicativo, com possibilidade de abrir, eu quero pedir que você abra no livro de Joel, porque nós vamos trabalhar 3 versículos neste livro, mas a nossa ideia é falar sobre o livro de Joel. Esse livro tão importante, tão significativo para o cristianismo, uma vez que o próprio Pedro falou sobre o livro de Joel. Nós lemos aqui na liturgia sobre um momento tão importante, que seria o momento em que o Espírito Santo faria ou demonstraria ao mundo mais sobre a redenção. E por isso, esse livro de Joel no Antigo Testamento é realmente muito importante para todos nós. Todos os livros são, claro, mas esse aqui tem algumas particularidades que ajudam-nos na nossa caminhada. Então, abra por favor no livro de Joel. E eu pretendo expor aqui essa ideia. Como viver sob a justiça de Deus, ou seja, como viver com a notícia do juízo de Deus, como viver arrependidos, como experimentar o arrependimento, como vivenciar, como usufruir os benefícios do arrependimento e como aguardar, como ter esperança de verdade, como crer em promessas e esperar mesmo por elas. Afinal de contas, este é um processo nosso, ver as coisas que estão acontecendo no mundo, nos ver envolvidos nestes processos todos que estão acontecendo no mundo e ao mesmo tempo aguardar o que virá quando tudo se acabar, como nós cantamos aqui. O que acontecerá? O que espera depois dessa palavra? Um dia as coisas acabam. Quando acabar? Quando terminar? Onde estaremos? Por conta disso, enquanto você está aí, olhando para o livro de Joel, eu quero conversar com as nossas crianças, que sempre fazem ilustrações. E o pastor quer pedir que você nessa noite, na sua ilustração, no seu desenho, ou se você não estiver fazendo o desenho, que você imagine isso que eu vou pedir para você imaginar. Imagine-se lendo as Escrituras lá na sua cama. Talvez ajoelhadinho ali no lado da cama, com a Escritura aberta em cima, a Bíblia aberta em cima da cama. Às vezes você fecha os olhos para orar, como quem diz: Senhor, me ajuda a entender isso que está aqui neste livro. E essa ideia de você, criança, ajoelhada ao lado da sua cama, com a Bíblia aberta, ora lendo uma passagem bíblica, ora fechando os seus olhos para falar com Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Isso vai determinar como você verá o mundo. Se nossas crianças não só tiverem essa ideia, esse ideal de que é sábio alguém se ajoelhar ao lado de uma cama, abrir a Bíblia e ler, numa atitude de humildade, ajoelhado, e conseguindo com as Escrituras entender a vontade de Deus, esta criança será sábia. Esta criança será um adolescente diferente, esta criança será um jovem mais maduro, provavelmente os pais ficarão impressionados com a sua maturidade, e provavelmente este jovem será um excelente profissional, onde ele escolher a profissão que ele escolher. Provavelmente este jovem será um excelente marido para a esposa a quem Deus lhe der, ou uma excelente esposa para o marido a quem Deus lhe der. Provavelmente essa criança que passou uma infância ajoelhada ao lado da sua cama, abrindo as Escrituras para conhecer Deus, o mundo e a si mesma, provavelmente será alguém que liderará pessoas no futuro.
Pastor, não é muita utopia? Acho que não. A palavra de Deus diz que quando se ensina a criança no caminho que deve andar, é muito provável que até depois que ela for velha, ela não se esquece daquilo que aprendeu. Quem não se esquece daquilo que aprendeu, aplica aquilo que aprendeu. Com isso, com esse ideal, peço às nossas crianças que façam esse desenho ou essa ilustração. Você ajoelhado ou ajoelhada ao lado da sua cama, com a Bíblia aberta e você lendo. E se possível, depois que você fizer este desenho, leve-o para sua casa. Primeiro, faça uma foto depois e manda para o pastor. Tem algumas crianças que fazem isso, eu acho isso admirável e agradeço muito, porque eu sei que elas estão aprendendo com isso, assim como fazem com os nossos outros pastores também. Mas mais importante do que mandar a foto para que o pastor veja como você participou do culto, eu gostaria que você fixasse este desenho, essa ilustração, lá no seu quarto. Em algum lugar lá na porta do seu roupeiro, em algum lugar que você pudesse sempre ver um ideal mesmo para você, tá bom? Com certeza este ideal para as nossas crianças também é grande instrução para nós adultos. Você não sente às vezes, meu irmão, minha irmã, adulta, você não sente às vezes um pouco de falta daquilo que não foi possível fazer? Então, enquanto eu dizia assim, pense você, criança, ajoelhado ao lado da sua cama, lendo a palavra de Deus, ora lendo, ora orando. A gente não tem a sensação de, puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz mais isso? Não é assim? Não fica com aquela sensação de eu podia ter feito isso. Será que se eu tivesse me ajoelhado mais ao lado da minha cama, tivesse lido mais as Escrituras, será que nas grandes decisões e difíceis decisões que eu já precisei tomar, será que eu não teria tido decisões mais santas, mais sábias? É sempre uma questão que a gente precisa avaliar. Porque nós não temos sabedoria para tudo no mundo, mas a Bíblia é a sabedoria para tudo o que precisamos no mundo. E então, quando nós nos vemos nessa perspectiva de dependência de Deus, na perspectiva de estarmos em busca dos conhecimentos de Deus, provavelmente também estamos trazendo para a nossa vida mais sabedoria. Não para orgulho de ninguém, mas simplesmente para vivermos em consonância com a vontade de Deus. E aí eu digo, apontando ainda, lidando com as crianças, um adulto que nunca teve o hábito de se ajoelhar e orar ao Senhor, nem ler as Escrituras, a voz do Senhor não ouviu. Ele é um perigo no mundo. Provavelmente ele é um perigo para sua esposa, ou ele é um perigo para o seu marido, ele é um perigo para os seus filhos, ele é um perigo onde ele estiver. Porque provavelmente ele já vive por sua própria vontade e talvez nunca tenha conhecido a vontade de Deus. Como eu não quero que as nossas crianças sejam perigos para ninguém, gosto de instruí-las bem cedo. Já pensou? Nossas crianças instruídas na palavra de Deus para não serem ameaça para ninguém no mundo? É isso. Essa é a oração deste pastor por essa geração que nós temos para ensinar nos caminhos, ou ensinar a elas o caminho do Senhor e conduzi-las. Essa é a grande responsabilidade nossa, dos pais, conduzir os nossos filhos ao conhecimento deste Deus. Agora, quero conversar então com os adultos, enquanto os nossos filhos, nossas crianças fazem o desenho delas, ajoelhadinhas, com a Bíblia aberta, lendo as Escrituras ou orando ao Senhor. Meus irmãos, este profeta foi incumbido de uma missão bem difícil. A missão do profeta Joel, o filho de Petuel, como está aqui. Se você está com o livro aberto, eu vou pontuar 3 versículos. O versículo 1:15, capítulo 1, versículo 15, que está escrito assim. Joel 1, versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Este é um dos versículos. O outro versículo que eu tenho a ideia de desenvolver com os irmãos aqui, está no capítulo 2, no versículo 13. Joel 2, versículo 13. Rasguem o coração e não as suas roupas.
convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia. Essa versão é um pouquinho estranha para nós, mas é como está aqui na NAA, a ideia de, e Ele considera coisas, como está aqui, quanto ao mal que havia anunciado. E a outra passagem, o outro versículo dentro aqui do livro de Joel, está no capítulo 3, agora no versículo 16, onde está escrito assim: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Então quero desenvolver essas 3 ideias a partir desses versículos, porque eles parecem sintetizar o que o livro de Joel nos traz. Como viver sob a justiça de Deus, com arrependimento e esperança na restauração final. A primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos está lá no capítulo 1, dentro dessa ideia inicial, como viver sob a justiça de Deus. Irmãos, eu ouvi certa vez uma frase que eu carrego, de vez em quando eu me lembro dela. Alguém disse, eu nem me lembro quem disse isso, mas alguém me disse um dia, e isso ficou para mim porque eu fiquei matutando nela. Alguém disse assim: você só vai entender verdadeiramente a salvação quando você entender do que é que você foi salvo. Você vai entender mesmo a salvação quando você entender do que é que você foi salvo. Porque qualquer um de nós poderia dizer assim: eu sou salvo porque eu mereço ser salvo. Eu sou salvo porque, imagina, o que eu faço de mal contra Deus para não ser salvo? Eu sou salvo porque eu fui amadurecendo, e eu fui pensando melhor, e eu fui vendo que mentir como eu mentia não é uma coisa boa, porque a gente colhe muitos resultados. Um mentiroso tem a pior sina de um mentiroso é que ele precisa se lembrar sempre da sua mentira. Toda vez que o mentiroso mente, ele se faz escravo, porque ele vai precisar sempre lembrar que ele mentiu. Porque no dia que ele se esquecer que mentiu, ele fala a verdade. Aí é um problema. Então, olha a triste sina de um mentiroso. Aí eu penso assim, mas eu não quero carregar isso, eu vou parar de mentir. Eu vou agora falar só a verdade. Porque eu amadureci. Eu não quero carregar esse ônus grande. E então, talvez haja muita gente no mundo que entende a salvação como uma coisa tão natural assim, como uma coisa praticamente assim, imagina eu não ser salvo, imagina, não faz nenhum sentido eu não ser um salvo. Não, eu sou porque naturalmente Deus salva todas as pessoas, porque Deus é amor. Irmãos, talvez haja muitos dentro das igrejas cristãs que entendem a salvação como uma coisa, um resultado da sua bondade, ou um resultado natural. O que eu poderia esperar de Deus? Imagina que eu poderia esperar juízos de Deus? Imagina, por que é que Deus seria tão mal? Imagina, não. Deus é bom e eu também. Então, somos salvos, vamos viver para sempre. Provavelmente quem pensa assim não alcançou ainda a ideia acerca do que ele foi salvo. E vejam o texto de Joel. O texto de Joel diz assim, lá no versículo 2, comecinho de Joel, se você está com a sua Bíblia aberta, veja um pouquinho sobre esses anúncios aqui. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. E aí ele vai falar. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. É uma sequência mostra aqui a ideia de 4 tipos de devoradores, de gafanhotos. A ideia aqui é dizer, ninguém resiste aos juízos de Deus. No final dos juízos de Deus, o alvo do juízo de Deus será destruído. Se eu fosse um ímpio agora,
Se eu fosse alguém que não creu em Jesus, como a gente cantou aqui, prostro-me diante da cruz. Se Deus não tivesse feito essa obra no meu coração e no seu coração, para que nós soubéssemos que a obra de Cristo nos livra da ira vindoura, a obra de Cristo nos livra da pena do juízo de Deus, eu estaria em desespero aqui. Porque é devastador a promessa, do juízo de Deus. Pobre daquele que não tem um redentor na hora do juízo de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Deus vai estabelecer o juízo por causa do pecado que reina na humanidade. E quando eu olho para esse texto aqui, olha como o profeta desenvolve a ideia, ainda no capítulo 1. Acordem, beberrões, usa a expressão, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Ou seja, a sequência aqui é só para dizer, os juízos de Deus. Os juízos de Deus, eles têm consequências terríveis, e eles são cumpridos, eles ou foram cumpridos em alguma medida, eles estão sendo cumpridos em alguma medida, ou eles serão cumpridos. Por isso que o versículo 15 diz, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. A praga dos gafanhotos e o juízo de Deus aqui ecoam um momento de uma das pragas, os gafanhotos, lá de quando o povo foi libertado do Egito, demonstrando que Deus julga, sim, rebeldes. O Egito era altamente rebelde. Quando Moisés foi e falou a Faraó e disse, deixe o meu povo sair, e quando ele disse, deixo, mas não deixava, mostrava ali um pouco do que era essa rebeldia. Por isso, existe um dia do Senhor como juízo, e ele é tema central aqui. O dia do Senhor como juízo em Joel é muito forte. Não só aqui em Joel, em Apocalipse também. Aliás, Apocalipse, quando nós lemos Apocalipse, se não tivermos a noção da esperança em Apocalipse, é um terror para todos nós. Muitos crentes, até mesmo crentes, têm medo de ler o Apocalipse, o que não precisa, nem deveriam ter temor em ler o Apocalipse. A partir da perspectiva da redenção, ninguém precisa temer o que está em Apocalipse. Mas sem a perspectiva da redenção, pois nem leia mesmo, porque vai falar da pessoa, vai falar do fim daqueles que não honraram o Cordeiro, que não adoraram a Deus em nome do Cordeiro, que não usufruíram a expiação limitada aos que creem, a expiação completa do Cordeiro. Então, para quem está ou é alvo do juízo de Deus, chore, lamente. Calvino, comentando essa passagem, no comentário sobre Joel, diz assim, Deus, ao enviar suas pragas, quer despertar os ímpios de sua letargia, que é a ideia de inanição, a ideia de não ter força, de não se mexer, de não se mover. Mas também, e essa é a frase importante de Calvino no comentário ao Joel, lembrar aos crentes que ele continua sendo o justo juiz do mundo. Por isso que, quando nós cristãos somos salvos pelo poder da cruz, pela aplicação da obra do mediador, aplicação da obra de Jesus aos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. E então, quando cremos verdadeiramente em Deus, vemos o juízo passar do nosso lado. Mas o juízo vai alcançar o propósito dele, só não vai alcançar você. Não vai alcançar a mim e a ti. Porque assim como um dia, alguém que creu em Deus colocou sangue no umbral das portas, lá ainda enquanto moravam no Egito, o filho não morreu, o filho foi salvo, o filho mais velho não morreu de cada família. Então, quando nós pensamos assim, eu sou crente e não existe juízo de Deus, a gente precisa se perguntar, será que eu sei do que é que eu fui salvo? Será que eu sei que eu fui salvo e por conta disso eu não pago a pena com a minha própria vida? Será que eu sei?
porque é importante saber. A Confissão de Fé de Westminster trabalha essa ideia também, falando assim sobre Deus, aquele que de alguma maneira tem o poder na sua mão para inclusive afligir povos e nações e com isso tornar, entregar, oferecer a esse mundo perdido um caminho para o céu. A confissão diz assim, no capítulo 5, o Deus sapientíssimo, justo e gracioso, às vezes deixa que os seus próprios filhos sejam por algum tempo e de algumas maneiras afligidos por tentações, pelas corrupções do seu próprio coração ou por inimigos externos para a sua humilhação e para os fazer sentir a necessidade de mais vigilância. É isso que a confissão de fé diz. Quando você olhar as aflições, quando você olhar as destruições, quando você olhar o justo juiz julgando os corações ímpios, e então você pensa, Senhor, como é que está o meu coração? Senhor, põe guarda no meu coração. Senhor, será que o meu coração é aquele coração da criança que se ajoelha ao lado da cama para simplesmente ler a maravilhosa palavra de Deus? Meu coração é esse. Será que o meu coração é aquele que me leva nas horas da madrugada, nos momentos mais difíceis da minha vida, a fechar os olhos e clamar, Senhor, eu sou teu, dependo de ti. Não é para mim, mas para ti. O centro dessa história não sou eu, não é a minha vontade, mas é o Senhor. Senhor, como o Senhor vê o meu coração te agrada, te honra. Senhor, o Senhor me vê fiel ao Senhor. O Senhor me vê moderado no mundo. Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho que não me leva para esse tipo de intimidade contigo, Senhor. Eu penso que é isso que Calvino queria dizer. Calvino queria dizer, as muitas aflições, as muitas tragédias são sempre um sinal amarelo para o crente. Mas se ele não sabe nem do que ele foi salvo, se ele simplesmente acha que até tinha um direito de ser salvo, então ele nem vai ver um Deus que aflige o ímpio por causa da sua santidade. Nem vai ver, nem vai perceber. Mas nós temos de perceber. Eis o justo juiz. Por isso, meus irmãos, a primeira aplicação dessa parte inicial eu queria deixar. Deus usa calamidades e crises para nos despertar a mais santidade, para mais santidade. Assim como Israel, a igreja de hoje deve reconhecer os sinais de disciplina de Deus e voltar-se para o Senhor. Irmãos, a história do gafanhoto, do devorador, do cortador, do destruidor, muitas vezes está na casa de crentes. E eles não se dão conta que o problema é que eles não se voltam ao Senhor em oração, não se voltam ao Senhor em piedade, não se voltam ao Senhor em leitura da palavra de Deus, não se alimentam do Senhor, tomam decisões e muitas vezes o custo das decisões são altos demais. Perdas de filhos, perdas de cônjuges, infidelidade deflagrada em relação ao Senhor, o descuido para com a piedade ao próximo, o testemunho no mundo, o fato de não conseguir mais discipular ninguém, em algum momento parece haver um gafanhoto. Que ele não esteja na nossa casa. Porque se estiver, deveria ligar uma luz amarela em nós. Se ele estiver. A segunda coisa que esse texto parece nos mostrar a partir de uma profecia muito antiga, claro, a profecia de Joel chega um momento na vida que a gente tem de se arrepender. Chega um momento na vida que a gente precisa deixar cair a ficha. Senhor, talvez, Senhor, eu queria mesmo era ter o coração da criança. Eu queria mesmo era ter a humildade de ter joelhos dobrados diante do Senhor, que talvez faz tempo que eles não se dobrem. Senhor, eu queria ter mesmo a certeza que com os meus olhos fechados eu contemplo a Tua graça sobre a minha vida. Senhor, eu preciso me arrepender. Como viver sob a justiça divina? Buscando este arrependimento. E aí quando eu olho para esse texto, vejo uma frase tão interessante: rasguem o coração e não as roupas, porque no Antigo Testamento esse é o sinal de arrependimento. Rasgar as vestes, vestir-se de pano de saco, colocar cinza na cabeça. E então alguém olhava assim e dizia:
É alguém que está se arrependendo. É alguém que está confessando seus pecados. Então isso era uma demonstração, e as pessoas olhavam e falavam: que pessoa boa, que homem santo, um homem que confessa seus pecados, enquanto todo mundo aí tem coração duro, este homem está envolvido em um pano de saco, com cinzas na cabeça. Mas Deus diz uma outra coisa: rasguem o coração. É possível que alguém esteja com cinza na cabeça, pano de saco, achando que no fundo Deus foi pesado demais, achando que Deus está muito exigente, achando que será que Deus está cobrando tanta santidade de mim? Será que Deus está exigindo renúncias de mim? Por quê? Deus não deve ser tão rigoroso assim. Deus não é realmente rigoroso nessa medida. Deus é outra coisa. Aliás, é o que o profeta diz: voltem para o Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Nós temos de nos voltar para Deus, porque os juízos de Deus não caem sobre nós. Estão caindo do nosso lado, mas não caem sobre nós, porque a bondade de Deus alcançou a nós. Por isso, o arrependimento é um chamado grande aqui também em Joel, mas ele não pode ser superficial. Tem que ser com o coração quebrantado. Isso reflete um pouco do Salmo 51, que os nossos irmãos leram aqui na liturgia. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Deixa eu dizer uma coisa muito simples, mas acho que é importante para nós. Quando uma criança, essa criança que se ajoelha do lado da cama, que lê a Bíblia, que fecha seus olhos, que ora, quando acontece alguma coisa que a machuca, que a fere, quando o pai ou a mãe disciplina a ele ou a ela, normalmente eles choram, normalmente eles expressam aquela dor, as lágrimas do coração. Irmãos, nós temos um Deus, um Pai, que nos disciplina por amor. O amor de Deus também é expresso na sua disciplina. Mas nós temos de nos perguntar quando os nossos olhos choram pelas disciplinas de Deus. Porque você também sabe que tem filho que mesmo na disciplina não tira uma lágrima do olho. E às vezes até ri. E diz: pode bater. Ou pode tirar o meu celular. Ou diz: pode me corrigir. Amanhã eu estou bem de novo. O arrependimento em relação ao que a gente faz contra Deus deve nos levar a um estado de coração quebrado, meus irmãos. Se nossos corações não se quebrarem nas nossas orações, se nossos corações não se quebrantarem, mas o quebrantar do coração tem a ver com aquilo que é uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas lá no texto, o contexto é: bem-aventurados os que choram por seus pecados, meus irmãos. Os que lamentam ser quem eles são, meus irmãos. Este é o lamento, este é o choro do arrependimento. De vez em quando eu conto essa história. Eu estudo um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um dos pregadores, ele junto com George Whitefield, dos dois grandes despertamentos americanos, de 1734 e de 1740. E a história conta que Jonathan Edwards fazia devocional com a sua esposa, Sarah Pierrepont. E nas suas devocionais, enquanto andavam a cavalo ao final das tardes, Edwards começava a falar com Deus, começava a orar e falar com Deus, e Edwards tinha uma tendência melancólica no seu trato com Deus, e ele começava a misturar as suas palavras com o choro, e então uma das coisas que chegou a assustar a família de Edwards, foi no dia em que Sarah precisou pedir ajuda para que pudessem buscar Jonathan Edwards. Ele estava a mais ou menos 1 quilômetro ou um pouco menos da sua casa, no meio da mata, onde ele caiu do
ao cavalo e ficou ao chão, chorando desesperadamente. E as coisas que ele dizia a Deus: Senhor, eu não valho nada. Senhor, eu sou um pecador miserável. Senhor, o meu coração é um coração duro. Senhor, eu sou uma pessoa má. Senhor, como o Senhor pode ter tanta misericórdia de mim? Como eu ainda posso estar vivo? Eu que faço mal ao Senhor, eu que faço mal ao meu próximo. Eu que poderia e deveria viver para a tua glória o tempo inteiro, vivo para a minha glória. Senhor, como o Senhor pode suportar este homem pesado que eu sou? Senhor, trata com o meu coração, ou me leva, Senhor. E chorava num nível que Sara se assustou e foi buscar pessoas para levá-lo, para que o levassem de volta. Meus irmãos, Jonathan Edwards levou milhares de pessoas a Cristo com a sua pregação, juntamente com George Whitefield. Jonathan Edwards é considerado um dos grandes nomes do período de 1700 a 1800, se não o maior cristão americano que já existiu, do ponto de vista de serviço, de entrega, de piedade, de compaixão. E aí eu pergunto, quando a gente chora por nossos pecados? A gente chora pelos nossos pecados à medida do nosso arrependimento. É Ele que nos leva ao choro. É Ele que nos leva à dor. Mas se nunca houve, se nem tem expectativa de haver, nós precisamos sondar nossos corações. Alguma coisa pode não estar muito bem lá dentro do nosso coração. Então, quando eu vejo esse texto de novo e vejo pessoas pensando nesse texto, como Martinho Lutero escrevendo sobre Joel 2,13, ele disse: o verdadeiro arrependimento não consiste em palavras, mas no abandono do pecado e na transformação do coração. No livro Obras de Lutero, no volume 19. No Catecismo Maior de Westminster, tem uma pergunta lá: o que é o arrependimento para a vida? O que é o arrependimento que leva à vida? E a resposta é: o arrependimento para a vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus. Por que esse pastor está pedindo para as crianças fazerem um desenho de elas estarem, onde elas estão ajoelhadas com a Bíblia aberta e lendo? Porque é a palavra de Deus que leva ao arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa muito simples. Provavelmente quem não tem o hábito de ler a palavra tem muita dificuldade em se arrepender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se a palavra de Deus não entrar no coração, se ela não fazer o coração bater, você não se arrepende. Eu não me arrependo. Nós vamos até o fim naquilo que a gente acha que é o certo. É a palavra que muda o coração. É a palavra pregada, a palavra ouvida, a palavra lida. É a palavra que produz um tipo de vida em nós, em que nós podemos perdoar quem precisamos perdoar. É a palavra que produz em nós um tipo de esperança que nós por nós mesmos não temos condição de ter. Se não for a palavra, não será ninguém. Não será o homem, não será uma mulher, não será uma circunstância. Por isso a importância dos nossos filhos se alimentarem da palavra. Terceira ideia que está aqui no texto, e eu fico pensando como é bom ter um texto assim para nós nesses dias. E eu chamo isso de viver na esperança da restauração final. Como viver com a justiça de Deus em arrependimento, com esperança na restauração final. O capítulo 3 de Joel nos leva a isso, mas especialmente o versículo 16 parece nos dar a ideia de como isso acontecerá. O Senhor rugirá de Sião e fará a sua voz, e ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. É claro que isso aqui é uma metáfora, embora isso já aconteceu de certa forma lá na cruz. Quando Jesus estava na cruz, a terra tremeu, ficou noite, os mortos saíram dos seus sepulcros, mas parece que ainda há um tremor que nós não vimos. Bom, mas não dá para dizer que não tenha começado, porque assim como em Joel 2, nós vimos do 28 ao 32, a mesma coisa que Pedro depois fala em Atos 2, aqui parece que ainda tem um dia reservado para que o tremor fique bem forte. O fato é, a terra já começou a tremer,
As bases já estão sofrendo os impactos. As estruturas maiores criadas por Deus, como a família, o Estado e a igreja, estão sob constante ataque. O tempo inteiro, as bases dessas estruturas estão sendo atacadas. O tempo inteiro. A terra não está só tremendo. Céus e terra estão tremendo. Ainda não na plenitude, ainda não no pico máximo, mas já começaram os tremores, sim. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, há sim uma restauração prometida, há sim a possibilidade de esperar por isso, mas isso não é obra do acaso, isso não é uma coisa que alguém se impressionará no dia em que tudo estiver tremendo e ele... Gente, uma fenda na rocha, o refúgio que eu nunca pensei que existisse. Não. O refúgio do Senhor é alguma coisa esperada por nós, é a garantia da nossa preservação. O refúgio do Senhor é a certeza que alimenta a nossa fé. O mundo pode ruir, mas a minha alma não pode ser tirada do amor de Deus. Mas o meu lugar, o lugar da minha casa, não pode ser tomado, tirado lá onde Jesus disse: para o lugar onde eu vou, existem muitas moradas. Então, meus irmãos, enquanto as nações são julgadas, e esse capítulo 3 mostra muito sobre os juízos, Israel é restaurado. Israel não é o Israel étnico, aquele Israel que está lá perto da faixa de Gaza, naquela região, é o Israel de Deus. São aqueles que o coração está circuncidado. São aqueles que amam ao Senhor mais do que as suas vidas. São aqueles que se importam com a palavra do Senhor, se alimentam como a criança, ajoelhadinha ao lado da cama. Ela se importa com o que Deus tem para ela. Aqueles que não se importam com o Senhor, o que eles esperam do Senhor? O que eles acham que tem direito do Senhor? Então, a restauração final, ela vem como uma promessa e não como uma surpresa. Ela não é uma surpresa para nós, ela é uma promessa, ela é um cumprimento. O julgamento das nações é inevitável. O vale de Josafá simboliza, como está aqui no capítulo 3, o tribunal de Deus sobre as nações. Ali está escrito em Joel 3, entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, a minha herança, Israel. E claro, esse tema também está em Apocalipse 20, onde nós temos a descrição do juízo final. Joel 3 mostra a bênção da restauração. Jerusalém será um lugar santo e o povo de Deus habitará seguro. Não é uma surpresa, não é um acaso, é a obra de Cristo. É o juízo que passou do lado e não nos alcançou. Apocalipse 21 diz que Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E se você olhar para o último versículo de Joel, está escrito assim: e o Senhor habitará em Sião. Irmãos, é bom ver promessas de restauração como graça de Deus sobre a nossa vida, mas isso nos leva a uma responsabilidade grande na devocional com o Senhor, no temor com o Senhor, na resistência às tentativas seculares de destruição de nossa fé. Quando Calvino, comentando Joel 3,16, essa passagem aqui, o Senhor rugirá de Sião, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel, Calvino disse: Cristo, nosso Rei, manifestará a sua glória e julgará os seus inimigos, e com o seu povo estabelecerá para sempre o seu reino. Provavelmente, quem não sabe do que foi salvo, também não entende que reino é este. Este é o reino da justiça de Deus. Esse é o reino em que a justiça foi aplicada, que a justiça foi executada no Filho de Deus, e essa justiça executada nele foi aplicada ao seu povo. Esse é o reino da justiça de Deus. Por isso, nós fomos salvos dos juízos de Deus. A Confissão Belga, no artigo 37, também trabalhando sobre essa questão, apenas enfatiza: finalmente, Deus executará a sua justiça plena, separando os eleitos
dos ímpios, e concedendo a cada um segundo as suas obras. E se eu fosse um ímpio agora, estaria tremendo de novo, porque as minhas obras não são boas. Nenhuma obra ímpia é boa. Ou a obra de Cristo substitui as nossas obras, ou seja, ou as nossas ações são ações que o Senhor Jesus Cristo toma e diz: eu chancelo, eu homologo, é no meu nome que Ele está fazendo isso, ou elas nunca serão boas obras. Então, quem não tem Cristo, trema. Não saia dessa porta sem Cristo. Sair de qualquer lugar onde a palavra de Deus está apontando a possibilidade de restauração final, sem usufruir da restauração final, sempre foi por conta e risco. Quero fazer uma última aplicação e encerro essa meditação. Não duvide, a justiça de Deus é certa e inevitável. Não duvide, Cristo voltará, vai julgar as nações, vai julgar uma por uma das obras das nações, mas vai restaurar o seu povo. Como cristãos, a gente precisa pensar: Senhor, o quanto dessas verdades motiva a minha vida a uma vida de piedade, a uma vida de separação, a uma vida de santidade. O juízo de Deus mostra a disciplina de Deus. O chamado ao arrependimento mostra que a graça está disponível aos arrependidos. E a restauração final mostra que tem um reino que o Senhor Jesus Cristo inaugurou e que um dia você chegará lá. Lembra sempre, isso não é por acaso, isso é pela obra de Cristo, é só pela obra de Cristo. Por isso, Joel 2,32 é um dos versículos-chave também. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque. Invoquemos o nome do Senhor. As profecias estão aí. Ou elas foram cumpridas, ou elas estão sendo cumpridas, ou elas se cumprirão. Em meio a todas as profecias, precisa existir um ser humano lá. Você, eu, invocando o nome do Senhor. Essa é a única condição de sobrevivermos. É o que a Bíblia parece dizer. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, pensar nisso. E então vamos cantar um hino ao nosso Deus e participar da mesa da comunhão. Senhor nosso Deus, Joel entregou uma mensagem àquele povo, falando sobre o juiz que o Senhor é. E a tua palavra nos mostra que o Senhor é imutável, até mesmo nos seus juízos. Como nós viveríamos sem nem imaginar que a sua santidade exige justiça? Senhor, mas a tua palavra também é a mesma que diz que o arrependimento é uma dádiva, uma graça colocada no coração. Senhor, nós não temos força para produzir um arrependimento genuíno em nós, mas orar nós podemos. E então muitas vezes precisamos dizer: Senhor, por que o meu coração está tão endurecido? Por que o meu coração não se importa mais com a santidade do Senhor? Por que o meu coração não lamenta mais por produzir tantas coisas más? Por participar de tantas desavenças, por participar de tantos julgamentos, por participar de tantas insatisfações? Por que o meu coração é a sede das minhas murmurações? E então o Senhor pode fazer este coração quebrar-se, entendendo que nenhum de nós é juiz de ninguém. Ao contrário, todos nós somos carentes de misericórdia. Senhor, é verdade que tem uma restauração, mas nós também sabemos que não basta só nascer e ser restaurado. Nós sabemos o que a tua palavra diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, se com o teu coração creres que Ele ressuscitou o seu Filho dos mortos, serás salvo. Como pode ter salvação sem reconhecimento de Jesus como Salvador? É óbvio, não há. Senhor, mas só o teu Espírito pode nos ajudar a caminhar assim, vendo como uma criança que está ajoelhada ao lado da cama com os olhos fechados, mas ela pode ver o mundo de Deus, pode ver sua justiça, a oportunidade do arrependimento
e a esperança da restauração. Nossos olhos também se fecham, mas nossa alma vê a tua graça, Senhor. Muito obrigado por isso, muito obrigado por nos levar a Ti, muito obrigado por nos chamar de filhos, muito obrigado por aplicar a obra da redenção, muito obrigado por nos dizer que esse é um tempo de peregrinação. Há um lugar, existe um lugar que num dia lindo nós almejamos chegar. Ah, sim. E Senhor, quando o nosso coração quiser se esquecer dessas coisas, quando nós nos perdermos nas ideias, nos planos, nos devaneios dos nossos dias, leva o nosso coração de volta a Ti. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!